Olá, hoje a gente vai conversar sobre Novo Hamburgo. Minha convidada de hoje é apaixonada pela nossa cidade. Diz encontrar significado em viver, superar, objetivar. Natural de Canela, filha do seu Dilma e da dona Suzana, é arquiteta urbanista, jornalista com registro no MTB e acadêmica de Direito. Mãe do Enio, do Rodrigo e da Andressa, já foi diretora administrativa e vice-presidente do CREA-RS. Conselheira do CAU-RS por 2 gestões e atualmente é coordenadora da Comissão Distrital de Marcos e Monumentos, membro do Rotary Clube de Novo Hamburgo, 25 de julho. Presidente da SAEC Novo Hamburgo e coordenadora do Pensando Novo Hamburgo. Hoje teremos uma conversa de peso com Rosana Opitz. Rosana, muito bem-vinda para essa conversa de peso. Eu agradeço o convite, sempre é uma satisfação estar aqui com vocês, né, e me colocando à disposição de mostrar o que a gente faz por Novo Hamburgo, aquilo que a gente tem interesse de fazer por Novo Hamburgo ainda. A gente não tem como começar essa conversa sem falar um pouquinho da tua mãe, né? É que é uma verdade. referência na nossa cidade, na nossa região, para um monte de gente, né? É verdade. Suzana Maria Marques, delegada do trabalho, nossa, um exemplo para nós, da família, e um exemplo provavelmente para muitas pessoas. Uma mulher que nasceu em uma época completamente diferente. Mas ela não nasceu nessa época, né? Ela nasceu ela era de outro tempo, né? De outro tempo. Nasceu em 1935, mas com ideias arrojadas. O objetivo da vida dela era ser advogada. Ela foi ridicularizada na época onde a mulher só podia fazer um curso médio de letras, ser professora. E ela disse, não, você é advogada. Quando ela fez o curso no São Jacó de Contabilidade, o próprio professor deu risada, mas advogada como? Não existe nessa categoria advogadas. E que fossem, né, chegassem até o final do curso. Acho que na contabilidade também devia ser ela na turma. Não, tinha mais. É. Tinha mais colegas também, né? Mas ela que seguiu para o lado do direito com a intenção de se formar em motivo esse que também foi causa da separação do meu pai, porque ele também não admitia que uma mulher pudesse ultrapassar a ideia do controle do machismo. E ela foi, lutou, batalhou. Nós viemos para Novo Hamburgo, onde ela tinha já começado a educação dela no Oswaldo Cruz. Ela teve a primeira etapa da vida dela de infância aqui em Novo Hamburgo. E... Estamos falando no final do começo dos anos 50, comecinho dos anos 60. Exatamente. Ela veio para cá em 60, eu tinha 3 anos, 60. Imagina, na época, puxa, as mulheres, direito feminino, nos falavam no mundo afora, né? Para ir num fórum, a mulher tinha que ir de saia, usar calça, jamais. Imagina assumir uma tribuna. Né, defendeu uma causa. Mas eu fiquei impressionado de saber que a formação dela é musical. Exatamente. Ela é assim. Ela, numa época, ela queria tocar o Guarani. Pois ela foi fazer aula de piano, tocou o Guarani e pronto. Resolveu esse problema na vida dela. E aí ela buscou a trazer, junto com meu pai, a Academia Carlos Gomes para Canela. E depois, quando se separaram aqui, ela organizou também a Academia Carlos Gomes, onde ela fez o seu quinhão econômico para poder fazer o curso de contabilidade e depois fazer a faculdade de Direito. Quando ela ingressou no Ministério do Trabalho, então ela fez um encerramento magnífico na ginástica. E, a partir dali, ela começou a exercer a profissão de advogada, fez concurso público, entrou no Ministério do Trabalho, 28 anos dedicados para as questões trabalhistas e mediadora. Ela foi uma das primeiras que fez curso de mediação em São Paulo, numa época em que não era nem permitido. Então, ela foi mediadora da situação do auge que Novo Hamburgo passou até os anos 90 e depois do declínio
da indústria do calçado em Novo Hamburgo. Ela acompanhou toda essa fase até se Ô, aposentar. Rosana, e acordeonista? E então, na academia, naquela época, foi o auge dos acordeons. O meu pai tinha a fábrica Sonelli e era concorrente da Todeschini. Então, eles davam aulas, ensinavam até o curso superior, com formação em curso superior, pela Academia Carlos Gomes. Qual é a tua Novo Hamburgo ali de quando tu chegou aqui, hein, daqueles primeiros anos? Novo Hamburgo, em 1960, devia ter mais ou menos uns 72 mil pessoas. E nós fomos morar bem no centro, no calçadão, o fervo de Novo Hamburgo. As pessoas tinham segurança para sair, General Neto 38, jamais vou esquecer. E a gente morava ao lado do Dr. Casimiro, numa casa que era conjugada, um excelente vizinho, nunca se incomodou com as aulas que começavam de manhã até de noite, e final de semana também tinham os saraus, os músicos vinham para tocar, para exercitar. A mãe tinha uma loja de instrumentos musicais, então nós, a minha irmã e eu, crescemos na pauta, no solfejo. E, por incrível que pareça, casa de ferreiro, espeto de pau. A gente aprendia tudo de ouvido. Quando vinha o professor Laporta, de Porto Alegre, com a esposa dele, ele era violinista na OSPA, e ele que fazia os exames, ele nos sabatinava também, tinha que tocar uma música, pelo menos, e ele fazia a correção. Eu toquei violão, até cheguei a fazer solo, tudo de ouvido. Ô, Rosana, depois vamos falar por que da escolha da arquitetura, tá? Mas falando dessa nossa Novo Hamburgo, assim, da tua Novo Hamburgo especialmente, tu viu quantas diferentes praças do imigrante? É verdade. 3, 4, 5? Nossa, eu brincava na estação férrea. Eu me dava com a Heloísa Sissenbach, que era filha do administrador ali da estação férrea. Tive a oportunidade de pegar o trem até Taquara e depois retornar. Foi um passeio de visita a familiares em Taquara. E peguei uma Novo Hamburgo funcionando o trem, passando pelo centro, com aquela Maria Fumaça, com aquela fumaça, aquele apito do trem que era fantástico. Depois houve o encerramento desse tráfego de trens e eu continuava brincando porque o pai da Heloísa Sissenbach, ele era uma pessoa fantástica, ele ficava atrás de um biombo enorme, para mim era enorme, arte déco, cheio de objetos históricos, carimbos, documentos, papéis, e então brincava de andar de bicicleta em cima dos trilhos, coisas de criança mesmo, né? E aquele centro, depois tinha a praça com o coreto no centro, a banda de Novo Hamburgo. Tu não pegou mais o chafariz? Não peguei o chafariz, eu já peguei o coreto, ainda tinha, né? Então a gente brincava ali no coreto também. A praça tinha uma outra configuração, ela era de um paisagismo diferenciado, como as praças antigas, ainda com areia no chão, os canteiros diferentes. Depois houve a mudança com o Nível Friedrich para a praça com a concha acústica, o chafariz. Foi uma modernização. Uma ali, modernização, e aquele chafariz representou muito, numa época, para Novo Hamburgo. As águas dançantes. As águas dançantes, a gente, final da tarde, não tinha como não dar um passeio ali pela praça para ouvir e para ver a praça com as águas dançantes. E depois também passou para uma outra reforma, que foi aonde foi colocado, foi fechado o chafariz, foi feito aquele tablado de apresentações, aí teve o centro turístico ali, depois passou para a Secretaria de Turismo, agora com a revitalização, mais uma modernização no tempo, adequado também às questões de acessibilidade, à inclusão social, qualquer pessoa tem acesso à nossa praça. Também outro marco na arquitetura, mas em cima de um mesmo espaço.
Que praça tu gosta mais, hein? Eu, sinceramente, eu sou meio apegada às questões históricas e de patrimônio. Eu vivi muito aquela questão do chafariz e das águas dançantes. Me marcou muito. Mas é uma memória afetiva? Afetiva. É uma memória afetiva. Por que a escolha pela arquitetura? Então, a arquitetura é a ligação com a arte e com o patrimônio. Eu não sou arrecadadora de objetos, mas eu adoro a história de cada objeto. E junto com a história de cada objeto também vem a arquitetura. A arquitetura acaba formando patrimônio. E isso, para mim, representa muito. Quando eu verifico que a história toda de uma cidade está ligada com esses fatores. Eu fiz arquitetura, a faculdade de arquitetura, com esse objetivo, de fazer obras que se perpetuassem e que tivessem algum significado em alguma etapa, né, do ciclo que a gente estava comentando. Né? E isso me causou muita alegria, muita alegria. Mas daí vem a outra questão, que eu estou sempre ligada à arte de alguma maneira. Aí, junto com a arquitetura, duas amigas minhas me convidaram para ter o estúdio Arte Integrada, daí eu voltei para a parte da pintura. A gente, durante mais de 10 anos, teve o estúdio ligado à arte. Depois eu estive um período também fiz uma formação em estilista de calçado, daí fui trabalhar numa multinacional, uma empresa focada com a exportação de calçado. Também foi um momento maravilhoso, abrir horizontes com outros mundos. Através do sapato, conseguir fazer uma identidade e, querendo ou não, todas essas atividades, elas têm relação com a arquitetura, que é a arte e a construção. Independe se tu constrói um sapato, ou se tu constrói uma obra, ou se tu faz uma pintura. Todas têm uma ligação com a arte. E a arquitetura, para mim, é uma paixão pela arte. Novo Hamburgo é o recanto onde a arte foi morar. Exatamente. Esse é um trecho do nosso hino que fala um pouquinho dos movimentos culturais da nossa cidade e desse grande museu a céu aberto, que é Hamburgo Velho, por exemplo, né? Mas tantos outros patrimônios materiais, sem falar nos imateriais da nossa cidade. Exatamente. Vamos conversar um pouco sobre isso e sobre essa liderança de classe também que tu exerce na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com Rosana Opitz. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano.
De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo Rosana Opitz. Eu falei Opitz aí no intervalo, a gente estava conversando assim, Opitz, porque chamam ela de tudo, ela atende de qualquer forma, mas pela origem austro-húngaro, é isso? Austro-húngaro. Opitz. No oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento. E Mercator Feiras e Eventos, vem aí a 0 grau em novembro. Em Gramado, no Serra Parque, o apoio de Lockfair, fechaduras e acessórios. Rosana, teu filho, o Rodrigo, foi meu colega de direito, né? Sim. Como é que tá o Rodrigo, hein? O Rodrigo, ele tem A gente ensinou, e eu digo a gente porque conviveu muito com a minha mãe também, né? Ir atrás dos sonhos, né? Realizar aquilo que pretende. Ele se formou em Direito, fez concurso para cartório, passou em 6 concursos, foi efetivo em 6 concursos por esse Brasil afora, com marcas diferentes, cada vez tinha que refazer o concurso. Em Santa Catarina, ele estava com um registro de títulos e notas, e percebeu que ele estava muito apegado àquele cartório que consumia muito tempo dele, ele não conseguia constituir família, enfim, e aí ele resolveu dar uma virada também, e parou para constituir família e continua fazendo concurso, porque o objetivo dele e sempre foi, e ele sempre fala para a gente, é ter um cartório de registro de imóveis. Ele é focado. Vai chegar lá, a gente já sabe disso, né? Certeza, questão de tempo. Com certeza. Mas eu quero fazer um ganchinho aqui em relação ao hino, que o meu pai e a minha mãe fizeram um hino de Canela. Embora o meu pai diga que tenha feito a letra e a música, mas realmente a música foi ele que fez. Agora, a letra, eu tenho o original, escrito com correções ainda, que a minha mãe escreveu. Inclusive, ele tem umas modificaçõezinhas que, quando a Prefeitura de Canela pediu o hino, o pai lembrou, tomou nota, mas não lembrava exatamente como era a letra. E a letra está conosco. Mas a minha mãe nunca quis recorrer a essa autoria de discussão. Mas está feito aqui o registro. Está feito o registro. É um dueto, ponto. Exatamente. Duque Estrada e o... Como é que é o nome o músico do nosso hino brasileiro também, né? Composto ao longo de tempos diferentes por 2 grandes músicos. Né? E mais uma coisinha. Por que a minha vida está sempre muito ligada à arte? Porque o Anton Opitz, quando veio junto, em 1877, com a imigração italiana, embora já havia aquele rompimento e a possibilidade de ter a Alemanha constituída, que não existia ainda, e veio para cá, ele era pintor. Recebeu o diploma do rei da Áustria, na época, e veio para cá como pintor de porcelana. Acho que o Império Austro-Húngaro. Império Austro-Húngaro. Momento, né? Ele recebeu das mãos do Frederico II, né, a titulação de pintor. E, como pintor, ele se estabeleceu aqui na região de Nova Petrópolis, Três Coroas, e tem inúmeras obras de pinturas que eles faziam nas paredes. E eu cresci vendo uma obra que o filho dele, o Antônio, no caso meu bisavô, tinha no casarão em Canela, no Distrito Industrial hoje. Ele pintava nas paredes, ficava pintando. Enquanto ele estava visitando alguém, ele pintava. E aí, vendo essas coisas artísticas e ouvindo a minha família falar sobre isso, inclusive da forma como eram feitas as construções, tudo por encaixe, não tinha prego naquela época. Então, sempre me atraiu essas questões de superação. Não tinha prego, faz encaixe. A forma como o método enxaimel, por exemplo, é construído é uma riqueza Fantástico. tremenda, né? Como eles moravam em regiões de Que é pinhais... o que tinha, né? Lá eles moravam em regiões de pinhais, né? Então eles usavam a madeira
para trabalhar, não o enxamel, mas a madeira para trabalhar. Inclusive, foi uma das primeiras construções em que eles usaram a pintura, pintaram a casa toda de branco, inclusive o telhado, que é uma coisa importante pelo motivo, né? Não existia tinta, e para conservar eles tinham essa técnica com óleo. Era uma conservação, né? Com óleos, né? Faziam misturas. A própria cera de pintura era feita em casa. O Marcelo Schmitz me comentava recentemente, quando a gente discutia as nossas casas em Chaiméis como verdadeiros monumentos hoje, Sim. né? A forma de conservação era com a urina do gado, o sangue do gado para conservar a madeira. E são construções, algumas milenares, né? Beiram 1000 anos realmente, né? Elas duram. Impressionante. E dura na nossa região também, por mais que a gente às vezes não cuide tão bem, né? Felizmente essa consciência está mudando, mas a gente tem aí construções bicentenárias praticamente. Hoje, modernamente, uma construção ela tem uma vida útil que se considera de 50 anos. Imagina. Aí precisa ser feito todo um laudo para manutenção, para conservação, para elas não ruírem. Nós temos isso a céu aberto de verdade, nosso, né, Rosana? Está melhorando essa consciência das pessoas e, sobretudo, das pessoas em preservarem, das pessoas em comprarem e preservarem patrimônios? A gente está caminhando nesse sentido? A gente, agora falando como entidade, pela SAEC, a gente tem um trabalho focado nessa resgate e fazer com que as pessoas tenham consciência do patrimônio e que não aconteça, como a gente vê muitas vezes, um patrimônio que a gente sabe que é um legado e a gente passa e quando vê tem uma parte daquele legado ruindo. Às vezes já derruba um pedacinho para ruir o resto e quando vê, E limpar quando o a gente terreno. vê, não tem mais nada. Quando a gente passa, assim, é uma surpresa. Não existe mais. Vão tirando o telhado, a esquadria, e aquele patrimônio vai ficando no esquecimento quando vê. Às vezes pega fogo sem querer, né? A intenção imobiliária, ela é ótima, mas ela pode se expandir necessariamente não na região central, aonde a gente tem a história do patrimônio. A gente pode ver a exemplo do Maranhão, a exemplo de outras cidades onde o crescimento urbano aconteceu fora. E se mantém a história... Mantém a cidade velha. Como história, como legado, como turismo, porque as pessoas esquecem que essas centralizações, elas representam economia também. São motivos que geram renda para o próprio município. Falta um olhar de encantamento, assim, para a gente. Falta consciência, é o que eu considero. As pessoas vão considero. para a Europa para tirar foto em prédio velho, e aqui acho que o prédio velho tem que cair. Exatamente, falta consciência de saber que o patrimônio de lá, ele permanece, ele é valorizado, tanto quanto aqui poderia ser também. É uma causa que a gente tem que trabalhar na consciência das pessoas. Ah, mas eu tenho um patrimônio e eu não posso vender porque eu quero construir um edifício, porque eu vou ganhar 2 apartamentos. Maravilha, mas se conservar aquele patrimônio, tu vai ter possibilidade de ter, junto com a comunidade, um rendimento econômico. Existem exemplos como 2 irmãos que ele favorece o proprietário a manter, trocando índice, coisa que aqui em Novo Hamburgo ainda não tem. A gente ainda não conseguiu avançar E que a gente nesse sentido, deve né? avançar. Há exemplo de outros Quando eu falo em casa municípios. velha, evidentemente é só uma chacoalhada, né? Porque também admiro e respeito e gosto demais de todo esse patrimônio muito bem preservado. E acho que a questão do índice construtivo ele é determinante para que a gente possa cuidar, né? Exatamente. Oportunizar que a cada favorecer. 10 anos, a cada 20 anos, Exatamente. tu tenhas uma grande receita que possa vir daí para que, fala-se da especulação imobiliária, também não se trata disso, se trata do desenvolvimento imobiliário da cidade, né? Porque também é legítimo os interesses das incorporadoras, né? Das imobiliárias, mas que isto possa ajudar a manutenção desses espaços que, claro, carecem de muitas coisas, é muito caro a preservação, né? Ou a recuperação do patrimônio histórico. Né? É caro. Eu estava conversando com a Andrea Schitz, que é especialista na área do patrimônio,
o mapa, e com o Ângelo também, o mapa de Novo Hamburgo hoje, ele é esparso. Ele tem uma obra importante aqui, ele tem uma obra, ele não está concentrado. E a gente tem intenção, junto à SAEC e ao Patrimônio Histórico, de tentar resgatar um projeto que já veio sendo desenvolvido, que a Roberta também, a Gomes, a secretária, estava tentando, mas daí veio a pandemia e é uma questão de consciência também. Hoje, juntinho, aonde a gente tem a maior concentração de prédios históricos que poderiam dar motivo de turismo e economia, é o Calçadão. Olha só. Ali nós temos 9 prédios que poderiam ser resgatados. A beleza da fachada, a gente nem fala da parte da planta, né? Mas a fachada. Desde o nosso edifício, o prédio da esquina de baixo, o prédio da esquina de cima. Exatamente. Nós temos a própria Sociedade Ginástica, Oswaldo Cruz, o Café Mano Hartz, Avenida, né? o Oswaldo hotel Cruz, ali claro, na frente. Um prédio lindo também. Sim, né? exatamente. E então há ainda como resgatar e, de repente, até servir como um ponto turístico para Novo Hamburgo. Tu estás hoje presidente dessa Da associação de ASAEC, arquitetos. Associação de Arquitetos e e Urbanistas. Engenheiros Novo Hamburgo. Novo Hamburgo por quê? Porque a SAEC abrange vários municípios, tem associados de vários municípios. Tem de Sapiranga, tem de Dois Irmãos, tem de Estância Velha, Vale dos Sinos, né? Então, Novo Hamburgo por isso, porque a E o maior entidade desafio tem ainda sede. dar apoio a esses profissionais, valorização desses profissionais. Valorização profissional. Essa é a grande meta dessa gestão que eu assumi, que é a questão de valorizar o profissional. Muitas vezes o profissional, tanto arquiteto quanto engenheiro, ele é esquecido. Por exemplo, quando tem uma obra monumental, que a gente diz, pouco se fala sobre quem projetou. Diferente de um exemplo como Niemeyer. Niemeyer fazia um projeto, era executado, mas era uma obra de Niemeyer. Hoje nós temos obras em Novo Hamburgo que não são identificadas. Não diz, ali tem uma plaquinha, arquiteto, né, fulano de tal, engenheiro que executou a obra. Coisa que deveria ter para não ficar no esquecimento. São obras que são valorosas para Novo Hamburgo e que deveriam ter Como uma as referências que a gente faz eventualmente a um Widerspan, por exemplo, que foi uma pessoa que marcou um momento da cidade lá nos anos 30. Exatamente. Né? E esse negócio está à frente do nosso Pensando Novo Hamburgo, hein? Pensando Novo Hamburgo junta tudo. Porque o grupo, ele não seria nenhum grupo. São mais ou menos 100 entidades e profissionais que têm interesse por Novo Hamburgo. Seria uma formação de ideias em benefício de Novo Hamburgo e se trabalha em prol de Novo Hamburgo, independente de qualquer questão política ou alienação política partidária. Não tem, é desvinculado. Junto ao Pensando Novo Hamburgo, nós temos o Cindy Lojas, nós temos o CDL participando, nós temos a CEI, nós temos a FEVALE, nós temos entidades de classe, nós temos Siduscom, nós temos algumas organizações sociais. E aí, esse envolvimento é que faz gerar ideias desvinculadas que a gente tem como agilizar dentro de um pensar Novo Hamburgo. Já fomos 18 anos de um grupo que não é associação, que não tem nenhum fundo, trabalha exclusivamente com vontades. E assim foi com a questão do trem. Não tem personalidade jurídica, só vontade. É um coletivo, né? É um coletivo. O trem foi a vinda do trem ali da estação rodoviária até o centro, foi um trabalho do Pensando Novo Hamburgo, junto com a comunidade. Foi feito um abaixo-assinado, participamos das diretrizes, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, buscamos
essa pauta para Novo Hamburgo, consolidamos. A SAEC trabalhou também muito com a parte de estrutura, porque o projeto original era diferenciado, o pilar era no centro do arroio, aí houve todo um trabalho para trazer as pilastras para cima de um dos lados, onde foi modificado todo o projeto. Enfim, outras questões também na área da educação, na área do rio, na área do lixo, planejamento familiar também, que vai ser retomado agora por promessa do secretário da Saúde no próximo ano, né? Estamos loucos para voltar às reuniões presenciais, né? Exatamente. E fomos impedidos porque o Pensando Novo Hamburgo ele se baseia em reuniões presenciais para poder conversar. E essa aproximação é importante. A gente até fez uma tentativa de uma virtualidade, mas fica frio, fica uma ideia que não é bem discutida, não consegue resumir em uma hora. É outra. Mas nós estamos para o próximo semestre já buscando as pautas para as reuniões presenciais. Já temos a estação das cores, já temos uma tratativa com as tintas Killing e já temos outras pautas que serão importantes para Novo Hamburgo. Muito bem, adorei conversar contigo, poder contar um pedacinho da tua história e, sobretudo, falar muito dessa cidade que a gente ama, nossa Novo Hamburgo. Que a gente ama muito e temos muito por fazer. Obrigado, sempre Rosana. Teremos. Eu é que agradeço. Hoje uma conversa de peso com Rosana Opitz. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.